Então, hoje está completando 5 anos, exatamente 5 anos que eu aterrisei aqui em Portugal e vou dividir um pouco dessa minha experiência com vocês. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Então, vamos lá. Em 2019, na verdade em 2018, eu tomei a decisão junto com o meu esposo de nos mudarmos para Portugal. E junto com essa decisão veio a demissão dos nossos empregos, veio organizar a nossa vida, organizar como viríamos, como todos vocês também fizeram. Nós confiamos em uma advogada, nunca falei sobre isso aqui no canal, mas infelizmente fomos muito mal orientados. Nós tínhamos todas as condições para vir com os vistos, para vir com a documentação correta, por isso que eu insisto tanto nisso hoje, para que vocês não passem pelo que eu passei lá atrás. Porque não foi fácil. E a falta de orientação foi o principal motivo dessa dificuldade inicial. Ou a má orientação, nem direi que foi falta, né? Foi uma orientação errada. Porque se eu não tivesse tido orientação era mais fácil. Mas eu não coloco a culpa em ninguém, eu fui atrás, corri atrás depois para ver como poderia ser e faz parte do processo. Eu já vim matriculada num curso de doutoramento na Universidade de Lisboa. E o que na altura uma advogada nos orientou é que nós poderíamos vir para Portugal e fazer todo o procedimento aqui, que era melhor, que não precisava tratar com visto, etc. e tal. E nós fomos uma vez num consulado que tem em Goiânia, nós morávamos em Goiânia na época, um consulado pequenininho que tem lá em Goiânia de Portugal, perguntar sobre as questões do visto, o atendente não sabia falar nada, não falava nada com nada, uma confusão enorme. Depois, hoje, eu já sei que não era por lá que eu deveria tirar o visto, e sim por Brasília, né? Mas enfim, na altura eu não sabia disso e essa falta de orientação fez com que nós viéssemos para Portugal como turistas. Nós já tínhamos vindo para a Europa algumas vezes como turista, não tivemos dificuldade na imigração, até porque o nosso histórico ali era um histórico de vir sempre à Europa, né? Não a Portugal, mas a Europa, vinha a outros países, já conhecíamos muitos lugares, então tinha muitos carimbos, muitas entradas na Europa, então eles também não questionaram muita coisa, foi muito tranquila a entrada. Mas chegando aqui, nós chegamos numa sexta-feira. Nessa sexta-feira, aproveitamos o fim de semana, passear um pouco, conhecer um pouco a cidade. E na segunda-feira, nós fomos no escritório dessa advogada. E aí que começaram os problemas, onde nós descobrimos que não era tão simples quanto ela tinha falado, que teríamos que ligar no antigo CEF para um agendamento. Na verdade, ela até oferecia esse serviço. Para nossa sorte, ela até ligou e conseguiu um agendamento, mas para dezembro. E na nossa concepção, na minha visão e no do meu marido, era inaceitável ficar em Portugal sem a documentação por mais do que 90 dias. Nós não saímos do Brasil dispostos a ficar um dia sequer irregular em Portugal. Isso não estava nos nossos planos, isso para nós não era admissível, não era isso que nós tínhamos vindo fazer em Portugal, não era essa a nossa proposta e a nossa expectativa. Com isso eu acabei descobrindo que eu podia ligar para o CEF e refazer aquele agendamento, então eu comecei a ligar insistentemente para o CEF. Foi até muito, assim, impressionante, porque eu ligava, eles falavam que não tinha vaga, não conseguia, era difícil falar, e meu marido falava comigo assim, não fica ligando, não vale a pena, nós já estamos pagando a advogada que não cobrou barato, ela vai resolver, mas eu falava, não dá para esperar até dezembro. E ele já tinha falado também, se desse 90 dias aqui, ele estava indo embora, ele não ia ficar irregular aqui, ele é muito até mais sistemático do que eu com essa situação. E nisso, um dia nós fomos conhecer Sintra, nós moramos em Lisboa, resolvemos ir até Sintra, conhecer Sintra, estávamos passeando em Sintra, e nós estávamos esperando o comboio. O comboio, para quem ainda está no Brasil e não sabe, é o trem para voltar de Sintra para Lisboa. E eu falei, vou ligar. Meu marido, não, aproveita o passeio, não sei o quê. E foi nessa hora que eu consegui agendar aí para 2 dias depois. A advogada tinha nos confirmado que nós tínhamos a documentação, que era só aquilo que precisava. Estávamos mesmo muito confiantes do que ela nos falou. E fomos no agendamento no CEF. Só que, na altura, eles pediam um antecedente criminal com apostila de Haia e eu não tinha. E não tinha porque eu confiei na informação dela
e porque eu também não pesquisei como deveria. Por isso que eu digo para vocês, não joguem todas as fichas de vocês numa pessoa só. Não acreditem em tudo que uma única pessoa fala. Pesquise muito. Então, cheguei lá, não tinha, e eles me deram um prazo de 10 dias para apresentar o antecedente criminal com a apostila de Haia. Era inviável esse documento chegar do Brasil aqui. E, falando de novo com a advogada, que não era o suporte que eu tinha aqui, nós decidimos que era possível fazer pelo consulado. Existe uma certificação consular que substitui a apostila de Haia. É até uma informação interessante para quem está vindo, porque não vale só para o caso do antecedente criminal, vale para qualquer documento que eventualmente você não apostilou no Brasil, chegou aqui, se deu conta que precisa apostilar, o apostilamento não é possível, mas é possível fazer a certificação consular. Só que aqui em Lisboa o consulado não tinha horário. Não tinha, simplesmente não tinha. E nisso nós precisamos ir no consulado do Porto. Só que aí a advogada me falou que ela estava indo no Porto, que ela podia ir, podia fazer. Para mim parecia uma loucura, que ela falou que num dia ia voltar no outro, eu ia ter que ficar 2 dias sem o meu passaporte, porque ela precisava levar o passaporte. Então eu fiquei 2 dias sem nem sair de casa, e nisso a advogada volta. E quando ela volta eu vejo que ela simplesmente esqueceu o meu passaporte. Assim, tudo errado. Ela ficou de levar o documento pessoalmente em Leiria, que foi onde eu fiz a solicitação da documentação. Ela não levou pessoalmente, ela enviou pelo correio, mentiu. Então, assim, nós passamos por essa situação muito chata aqui no início, mas ainda assim deu certo, conseguimos a minha documentação. Chegou muito rápido, com 1 mês a minha documentação estava em casa e eu já consegui de imediato também uma vaga para o reagrupamento familiar do meu marido. Lembrando que há 5 anos era mais simples do que é hoje. E no que eu consegui, só que foi para Guarda. Para quem não sabe, Guarda é bem distante de Lisboa, nós tivemos que viajar. Consegui para uma segunda-feira cedo, nós saímos daqui no domingo, passamos a noite em Guarda para conseguir a autorização de residência dele. E faltando 2 dias para dar os 90 dias, ele também conseguiu a autorização de residência. Porque se não fosse assim, nós teríamos realmente voltado para o Brasil. Nós não ficaríamos sem documento em Portugal. Então, o primeiro desafio dos documentos nós conseguimos resolver relativamente rápido. Foi com muita insistência, com muita ligação, com muita persistência. Foi uma época diferente também. Eu sei que hoje está muito mais difícil, mas partilhando um pouco aqui com vocês das nossas experiências. Depois teve a questão do arrendamento. Quando nós fomos visitar essa advogada, fomos no escritório dela, que na verdade não é uma visita, mas quando nós fomos no escritório dela pela primeira vez ali, nós conhecemos a região do Parque das Nações aqui em Lisboa, nos apaixonamos e tivemos certeza que era ali que nós queríamos morar. E andando ali mesmo pela região, paramos na portaria de um prédio, conversa aqui, conversa ali, e acabamos por conseguir um apartamento. Era um pouco acima do nosso orçamento inicial, mas ainda parecia algo viável. Acabamos por fazer o contrato, entendíamos que era um momento onde nós não tínhamos tantas garantias assim para oferecer para o senhorio. Deu certo e já alugamos o nosso apartamento. Num período aí, só para vocês saberem, nós viemos com uma reserva de hotel de 15 dias. Então, assim que terminou o hotel, nós já fomos para o nosso primeiro apartamento aqui em Portugal. Não digo que foi fácil, mas pagamos caro, então por isso acabamos conseguindo com um tempo menor. Mas para não ter que ficar pagando mais tempo de hotel, etc. e tal, achamos que era a melhor opção naquele momento. O que mais que nós tivemos dificuldades? A questão do emprego. Isso eu já falei nos vídeos aqui anteriormente. Uma outra coisa que eu vi muito mal informada e muito mal instruída é que eu achava que eu poderia chegar em Portugal e exercer tranquilamente a minha profissão. E eu descobri que não, na minha primeira entrevista de emprego, que eu precisava reconhecer os meus diplomas, que não era tão simples assim, que a faculdade aceitou sim a documentação para mim entrar no doutorado, mas o emprego e o Ministério da Educação não aceitava aquele tipo de documentação. Então lá fui eu correr atrás disso.
Então, assim, mais um desafio aí pela frente, consegui reconhecer os meus diplomas, tive a sorte do meu mestrado poder ser reconhecido automaticamente, mas mesmo assim tiveram alguns percalços aí no caminho, não vou contar tudo porque senão o vídeo fica muito longo, depois eu tenho outros vídeos contando aqui dos reconhecimentos do diploma, mas consegui fazer os reconhecimentos e consegui começar a trabalhar na minha área. Então eu falo para você que está aí no Brasil, venha sim para Portugal, mas venha para exercer a sua profissão. Mas para isso se prepare, faça o reconhecimento dos seus diplomas porque vale a pena. Se me perguntar o balanço desses 5 anos, né? O que mais teve aí? O início foi muito difícil, o primeiro ano foi muito complicado, foi um ano onde nós tivemos que cuidar dessa situação da legalização, onde tivemos que ir atrás das coisas, onde tínhamos um custo muito alto, porque esse arrendamento inicial era realmente muito alto, tínhamos que ir atrás de emprego, tinha muita coisa, e logo em seguida nós nos deparamos com pandemia. E algo que eu espero que você que está aí, que vem agora, não passe por isso. Então, depois de um ano super complicado aqui em Portugal, um ano de adaptação, ainda veio a pandemia. E para piorar, veio o maior golpe que eu diria desses 5 anos, que foi quando meu avô morreu no Brasil. E nisso estava no auge da pandemia, era inviável ir até o Brasil, era inviável viajar, era inviável fazer qualquer coisa. E simplesmente eu não estava preparada para isso. Não estava preparada para perder alguém, né? Eu estava preparada para passar o Natal longe, para passar os aniversários longe da família, para viver longe, falar de vez em quando por telefone, me comunicando, mas eu não estava preparada para esse golpe. E não sei se eu estivesse no Brasil se eu estaria. Eu era muito ligada com meu avô e realmente foi um dos momentos para mim, né, mais difíceis aqui em Portugal. Então, assim, para você que está vindo, a gestão emocional, ela é algo que, como que eu posso dizer, é algo bastante complicado. É muito mais do que estar longe das pessoas. É muito mais do que abrir mão ali dos fins de semana e das festas e dos aniversários. Tem momentos que são ímpares e que nós não estando lá, naquele lugar, naquele momento, não vamos ter outra oportunidade na nossa vida. Aquela ali certamente, né, poderia ter sido a última oportunidade. Então eu diria que esse foi o momento crítico. Bom, mas não é tudo ruim. Se fosse tudo ruim aqui em Portugal, eu não estaria aqui há 5 anos, né? Muito pelo contrário. A experiência é super enriquecedora. Nós estamos falando de um país onde nós temos uma qualidade de vida impressionante. Hoje nós já moramos num apartamento um pouco mais em conta, ainda pagamos arrendamento, mas já pensamos também em comprar alguma coisa aqui em Portugal. Por enquanto é uma questão também de opção, mas já temos o nosso carro, aqui estou dentro do carro, já temos uma vida mais estável aqui. Ganhei uns quilinhos também, Portugal engordou, me engordou um pouquinho, engordou meu marido também, comida boa, pastelzinho de nata, enfim. São coisas que faz parte da vida, vem a idade, vem outra rotina de vida e é bem assim. Mas vale a pena, valeu a pena. Nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos aproximamos em muitos momentos também, porque somos só os dois, né? Um relacionamento de casal, onde eu sinto que aqui em Portugal eu só tenho a ele e, modéstia à parte, eles também só têm a mim. Então, se nós não unirmos forças, se nós não estivermos juntos para caminhar no nosso dia a dia, fica muito difícil. E no meio da pandemia, só para esclarecer um pouquinho mais aqui para vocês algumas coisas, surgiu a questão do canal, né? Que é o canal da professora Daniele Lago, que é onde vocês estão me ouvindo aqui agora. E esse canal surgiu, não foi nem com a intenção de ajudar na imigração, mas foi ajudar os professores na pandemia. Porque eu sempre fui muito voltada para essa área tecnológica, inserção de tecnologia nas salas de aula, enfim, sempre gostei muito disso. E era uma maneira de partilhar com outros professores e com os meus colegas como que eles poderiam dar aulas melhores e mais interativas e envolver mais os alunos nessa situação tão inusitada. E a procura foi muito grande, muito maior do que eu podia esperar,
né? Eu comecei ali pensando que eu ia fazer as minhas lives e os meus vídeos para 5, 10 colegas ali que trabalhavam comigo, e de repente já tinham pessoas do Brasil me assistindo também, pessoas de outras escolas, e foi tomando uma dimensão que eu não esperava. E junto com essa dimensão surgiu uma outra curiosidade por parte de muitas pessoas. Como ir para Portugal? Como que as pessoas me perguntaram como que eu fiz para chegar até aqui, como que eu me matriculei na universidade, como que foi o reconhecimento do diploma, como é que eu fiz para conseguir a minha legalização aqui. Então, assim, são muitos processos que as pessoas começaram a perguntar. E não ficou restrita a carreira docente, né? Porque a pessoa sempre tem um marido, sempre tem uma esposa, sempre queria saber como é que eles faziam também e queriam outras experiências. E com isso surgiu a Assessoria Visto Portugal, que não trabalho sozinha na assessoria, talvez as pessoas ainda tenham muita dúvida com relação a isso. Eu tenho 2 advogados que trabalham comigo, porque eu não tenho o suporte jurídico necessário todo sozinha para poder dar, né, todas as orientações. E esses 2 advogados me ajudam nos processos de visto, NIS, NIF, toda a documentação que nós fazemos para vocês aí. Então é por isso que eu tenho todo esse suporte. Hoje é uma empresa consolidada, é uma empresa brasileira e que oferece para as pessoas essa oportunidade de vir legalmente para Portugal. E essa empresa surgiu dessa forma, onde eu não estou sozinha, como eu falei, esses advogados não aparecem por uma questão ética. Eu não sei se vocês têm essa noção, mas advogado não pode fazer propaganda nas redes sociais. Tanto é que você pode ver que todos esses advogados que aparecem por aí, falam A, B, C ou D, eles fazem questão de deixar claro que é meramente informativo, que não é uma consulta jurídica, blá, 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 blá. E também não vendem os próprios produtos deles, eles não anunciam o que eles vendem, porque a legislação não permite. Então, por isso que esses advogados, por uma questão de precaução, eles preferem ali se manter mais em off das redes sociais, mas quem já fez assessoria comigo, fez NIF, fez toda a documentação, sabe que esses advogados estão aqui conosco, eles já participaram de muitos projetos juntos, alguns de vocês já conversaram com eles, então vai dependendo aí da necessidade de cada um. E o que eu posso dizer para vocês? Se tem esse sonho, se está preparado emocionalmente, vem para Portugal. Primeiro ano, não é nada fácil. Depois as coisas vão se ajeitando, as contas vão se equilibrando, o dinheiro vai sobrando para uma coisinha ou para outra, e aí sim a vida fica muito melhor aqui. E aqui nós temos uma qualidade de vida que temos poucas vezes no Brasil. E esse, para mim, é o grande diferencial de estar aqui em Portugal. Um beijo grande, obrigada por ouvir a minha história e estou há 5 anos. E agora, né, o meu marido pode dar entrada na cidadania portuguesa. Por que eu digo meu marido? Porque nesse meio tempo eu entrei como brasileira, mas saiu a minha cidadania alemã. Então, para quem não sabe, eu sou cidadã alemã, mas me regularizei em Portugal, como a grande maioria de vocês aí, como brasileira. Mas hoje eu tenho a tranquilidade de ter um passaporte europeu e de poder viver aqui muito mais fácil. Mas ainda assim eu acompanho as dores e os amores aí de vocês.